Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre um problema que pouca gente presta atenção. Nós moramos numa cidade tida e a vida como moderna. Moderna? A acessibilidade para a pessoa cadeirante, por exemplo. O cidadão que tem deficiência visual, com aquela varinha que eu não sei o nome, né, vai poder ter um marcador ali para que ele possa ter acessibilidade aos prédios públicos da nossa cidade. As rampas que são feitas para o cadeirante dão acesso real. A lei é cumprida, eu digo ao pé da letra, realmente. Existe uma lei que reza o seguinte: empresas com mais de 100 funcionários, que eu acho que ela já é esdrúxula, que deveria ser a partir talvez de 3, 5 funcionários, deve ter X funcionários portadores de deficiência. A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Eu estou com 3 pessoas aqui, 3 convidados, 2 deles portadores de deficiência. Vou começar aqui com o economista Demétrio Carneiro. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, é uma satisfação estar presente aqui e poder tratar dessas questões, né? Eu estava conversando com o Leitão aí na sexta-feira passada, comentando justamente que nós participamos da primeira conferência nacional do CODED, né, que é a CONAD, aliás, que é a estrutura nacional que cuida da questão da pessoa com deficiência do ponto de vista paritário, né, sociedade civil e governo. Isso tem, né, Leitão, tem 11, 12 anos. E justamente essa era a questão há 12 anos atrás. Acessibilidade. E continua sendo a questão. Continua sendo a mesma discussão, embora exista uma lei, não é mesmo? Já que você citou o Antônio Leitão aí, apresentar logo, eu não consigo falar aqui da pessoa portadora de deficiência sem trazer meu velho e querido amigo, né, professor, jornalista, né, radialista, né, o homem que se mete em tudo que tem que se meter para valer mesmo, que seja em defesa da pessoa com deficiência. Ele realmente é um batalhador. Amigo Antônio Leitão, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Dando continuidade rapidamente ao que o Demétrio está dizendo, e aí você tocou na questão da empregabilidade, a palavra da moda, acessibilidade. É aquela história, brincando, conforme eu coloquei no e-mail, por que o cachorro entra na igreja? Porque encontrou a porta aberta. Verdade. E, quer dizer, ele vai fazer o que lá dentro? Porque, na verdade, o brasileiro, ele não tem, como ele não tem, vamos dizer, nenhum aprofundamento, a educação nossa tem um déficit muito grande de filosofia, etc. Então, a nossa mentalidade, de repente, qualquer coisa vira fim, ou seja, finalidade. Por exemplo, liberdade, tem que ter liberdade. Sim. Aí vem a pergunta, liberdade para quê? É igual, no que respeito à questão do BPC, do Bolsa Família, é meio. Bolsa é meio para quê? Quer dizer, tem que ter um objetivo, só que aí não existe fiscalização e aí as coisas precisam... Tá bem. E aí, voltando exatamente para essa questão, no que diz respeito à empregabilidade, eu disse e digo sempre, ninguém se constrói cultura por decreto, não se faz inclusão por decreto. Isso é uma questão onde eu prego, inclusive, que haja uma espécie de acolhimento, entendimento, aceitação, amparo, onde as pessoas tratem as pessoas como pessoa, que eu não vou precisar de decreto, mas essa cultura... ela tem que existir, a cultura da humanização das pessoas, entre as pessoas, ela tem que existir. Nós estamos num momento complicado, um momento de ódio, onde nunca houve tanta demonstração de preconceito contra tudo e contra todos. E aí eu Lamentável, não vou citar, desculpa prolongar, não vou citar nome A, nome B, nome C, mas lamentavelmente é preconceito contra velho, contra mulher, contra LGBT, contra deficiente. Então, existe
É igual no outro dia no meu programa, eu falei, porque tem a história do trabalhador versus o patrão, e eu digo, gente, se a classe A não brigasse com a classe E, digamos assim dizer, não haveria essa bipolaridade de rejeição. Desculpa alongar, mas o fato é que nós precisamos ser mais humanos. Verdade. E tratarmos cada um na perspectiva menos legislação e mais consciência, mais acolhimento, entendimento, coisas do tipo. Ok. Desculpa alongar. Nada, que é isso. Ele falou, o meu programa é porque ele tem um programa na TV comunitária, de vez em quando eu vou lá visitá-lo no programa, né? E a mesma coisa é verdadeira aqui. E quase sempre também ele pede para a gente dar o programa que nós estamos fazendo aqui na TV Gênesis, né? Dá lá uma compactada nele de meia hora e ele leva para passar lá na nossa querida TV comunitária de Brasília, né? Agora, acrescentando mais um pouco, e dentro do que o Leitão falou, né? Ele vai poder, eu acho que, medir um pouquinho disso tudo, porque conhece outras nações, e como pessoa com deficiência já esteve e sabe, e ele me dizia antes do programa, né, que o Brasil é um dos lugares melhor que ele conhece em termos de acessibilidade. Explica isso para a gente, o Deusdede Oliveira, né? Explica para a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Celso, é uma satisfação estar aqui. Eu me sinto honrado pelo convite e alegre e feliz por estar aqui. Uhum. A acessibilidade, ela é verdadeiramente uma das coisas mais antigas pela qual a humanidade busca. Em todas as tribos da antiguidade, em todos os grupos orientais, em todas as filosofias greco-romanas, todos queriam ter acesso a alguma coisa. No mundo moderno, a acessibilidade ganhou uma conotação especial à pessoa com deficiência, qualquer que seja essa deficiência. E essa conotação especial se dá pela necessidade que nós temos de estarmos inseridos todos no mesmo lugar, com as mesmas condições. Não apenas condições físicas, não apenas condições de acesso físico, mas condições de pessoas. E esta condição de pessoa que tem acesso, ela é de mão dupla. Ela é minha enquanto pessoa com deficiência física, ou visual, ou mental, ou qualquer que seja a deficiência. E ela é de quem tem a sociedade como coordenação para uma discussão e a criação dessa acessibilidade. Como é que ela se cria? Através de uma conquista da minha parte, da parte dos deficientes, das pessoas com deficiência, e através de um diálogo humano com as pessoas que coordenam. Não basta só a lei, não se cria acessibilidade por decreto, como disse Antônio Leitão ainda há pouco. Se cria por diálogo. Os decretos facilitam a colocação em prática daquilo que se dialoga. É preciso que eu, ao chegar em um lugar e perceber que esse lugar não me dá acesso, seja físico, ou mental, ou psicológico, ou intelectual, eu conquiste no diálogo. Se não for possível, eu uso a lei. Dialogar significa explicar, olha, Celso, para melhor poderia ser assim. Para facilitar a minha vida, poderia ter aqui algo, poderia construir ali outra coisa, poderia facilitar. Então, isso se faz com diálogo. Segundo, é preciso que as pessoas, ao dialogarem, tenham a humildade de aprender uns com os outros. Eu aprendo com você, claro, que é, aspas, uma pessoa normal, e você aprende comigo, que sou uma pessoa com deficiência. Esse aprendizado constrói esse ambiente da TV Gênesis cada vez mais acessível em todos os sentidos e aspectos. No mundo inteiro, isso precisa acontecer. No Brasil, a questão da acessibilidade física, da acessibilidade de marcações, da acessibilidade de distribuição de panoramas físicos, seja vertical ou horizontal nas construções, nós temos um projeto muito bom. Precisa melhorar muito, mas ele é muito bom. Nos demais países que eu já conheci, esse projeto não é tão bom assim, mas ele existe. Tá? Existe. Isso me lembra a história do SUS, né, Celso?
O melhor do mundo é o daqui, no entanto, não funciona. Ele existe. Porém, o que nós precisamos melhorar em termos de Brasil é o nosso diálogo humano, é a parte humana. Não dá para eu parar na vaga da pessoa com deficiência só por um minuto. E aqui fazem isso com a maior naturalidade, né? Você vê, por exemplo, nas reportagens das nossas co-irmãs TVs aí, ó, né? O cidadão parado, aí o repórter chega, não, parei um minutinho só para ir ali. Não, ele não pode parar nem 10 segundos. Porque, Celso, nem 5. se para que o Usain Bolt seja campeão, ele não precisava nem de um segundo, apenas milésimos de segundo, dá a ele a medalha de ouro, para eu, que sou uma pessoa com deficiência, 1 milésimo de segundo significa muito, quanto mais 1 minuto. Então, nem por 1 minuto, a pessoa, abre aspas, normal, pode parar na minha vaga, pode usar o espaço que é para a pessoa com deficiência. Então, isso nós precisamos ainda evoluir muito, e eu tenho certeza que com diálogo, com programas igual a esse que você está fazendo, que é para esclarecimento do povo, isso vai só melhorar. E a tendência é só melhorar nesse país, que eu acredito que será ainda melhor a partir de daqui a 29 dias. Com certeza, vai melhorar e melhorar muito. E eu acho que a conscientização começa da própria educação, né? Um dos trabalhos importantes que eu acho é a pessoa, a criança, por exemplo, que é uma deficiente, né? Frequentar a escola, onde citou que é aparentemente normal, não sei onde é que está a minha normalidade. Eu estou mais para a normalidade do que para a normalidade, porque não sabemos exatamente ser humano diante de uma pessoa que está precisando e que tem os direitos dela preservados ali, e a gente não faz por receber e por respeitar, sobretudo. E lembrando, o Deus Ded é professor de atividades e também de filosofia, né? Sim. Isso aí. Agora, está faltando o quê? Educação? Será que este é o prato, Demétrio? Eu acho que tem um detalhe que é importante perceber, né? Toda vez que você aplica uma política pública, você não sabe exatamente do retorno temporal dela, tá certo? E essas políticas públicas voltadas, vamos juntar na questão da acessibilidade, pessoas com deficiência e idosos, né? É bom não esquecer que provavelmente daqui a mais ou menos 10 anos a pirâmide etária brasileira vai inverter. Com certeza. Já está invertendo, né? Ela está em processo e agora acaba de inverter por volta de 2030, 2040, tá? Então você vai ter uma grande quantidade de pessoas acima de 60 anos nesse país, e essas pessoas elas acabam enfrentando, de uma certa forma, diversas deficiências que são típicas de pessoas com deficiência, tipo a extensão da visão, locomoção, essa história toda. Né? Mas o fato é o seguinte, tem essa questão da política pública, da dificuldade de você definir isso ao longo do tempo, quer dizer, qual é o espaço temporal de aplicação da política? É o espaço que a cultura da sociedade, isso que ele falou, que o Leitão falou, admita. Quer dizer, você tem que criar um caldo cultural. Eu concordo na questão... E ela não vem de cabelo... Tem umas comparações interessantes. A questão do estacionamento era um dado relevante. Quando eu cheguei em Brasília, era muito mais fácil você ver pessoas ocupando vaga de pessoas com deficiência e idosos. Tá? Na época eu ainda não era carteirinha de idoso, fui perceber isso depois quando eu peguei aquele cartãozinho, né? Que eu também tenho. Mas era muito mais comum você ver do que hoje, quer dizer, então... Já há um princípio educacional, filas, né? Entendeu? Em ônibus, você começa a ver uma lenta mudança de comportamento da sociedade. Mas essa cultura de mudança, ela é fundamental, tem que haver a mudança, entendeu? E infelizmente, essas mudanças, elas são de longo prazo, quer dizer, a gente não pode, como a gente achava naquela primeira conferência do CONAD, achar que basta ter um estatuto, ter isso, ter aquilo, que as coisas vão acontecer, entendeu? Não adianta nada você ter um belíssimo estatuto, que é bonito, né? Eu acho, inclusive... Assim como outros estatutos, o do idoso, por exemplo, é maravilhoso Eu também. até posso sugerir, se não for muita ousadia minha, mas, por exemplo,
A acessibilidade é importante, mas a questão da saúde também é importante. Talvez fosse bom, de repente, em algum momento, você fazer um debate sobre a questão da saúde, da atenção à saúde, a pessoa com deficiência, que esse talvez seja um dos problemas mais sérios motivos, que a gente vive na questão, programa principalmente, específico, né? da atenção básica, Sim, né? Que ela é uma atenção básica que não funciona para a sociedade em geral e para a pessoa com deficiência muito boa menos ideia. ainda. Tá? Já vamos marcar Se não logo for um muito programa ousado depois para esse sobre assunto. isso. Bom, Sem- acho que é basicamente isso. Diga, Dona Sem Neide. contar que a pessoa com deficiência, ela tem em si uma despesa econômica muito mais elevada do que as outras pessoas, mesmo sem ser portadora de doença. A gente tem uma gama de gastos um tanto quanto maior. Por exemplo, para estar aqui, eu poderia vir apenas no meu carro, mas tem o meu carro, tem a minha cadeira. Você só veio no seu carro. Você não tem o gasto com a sua cadeira. Para botar uma cadeira dessa aí, você tem que ter um carro muito especial. Abre essa câmera geral aí, ainda não mostraram direito a Tá? cadeira do Deus. Então, a gente tem uma despesa maior. Tá? O visual, o mental, ele tem, além de tudo, uma despesa um tanto quanto maior, que é isso que o Demetrio falou. Essa acessibilidade a isso também, que é a saúde básica, que é o reconhecimento de que a gente tem, por si só, algo a mais a ser gasto, não só econômico, mas também com pessoas que ajudam, com pessoas que colaboram, do que as pessoas, como se ditas, normais, porque é o termo técnico, pessoa normal, pessoa com deficiência. Não é porque a pessoa com deficiência seja normal, ou seja menos capaz ou menos competente do que o Celso. Nós precisamos imaginar e fazer valer o que você acabou de dizer aí. É que, lamentavelmente, muitos olham para a pessoa portadora de deficiência como se fosse a anormalidade estivesse de cabeça, tronco e membros, como diz o outro. Né? Não consegue encarar que você, um cadeirante, é um professor, né, na área da filosofia, por exemplo, né? E mostra claramente no seu falar, né, o filósofo que você é, com certeza. Né? E a gente percebe isso, a formação. Como é que você vai dizer que Antônio Leitão é um professor? Né? Já me perguntaram, mas como é que ele dá aula? Dá aula do mesmo jeito E é que um qualquer excelente outro professor, Eu Antônio sei Leitão. disso. Excelente. Né? É complicado. Mas Celso. eu acho que, além da acessibilidade em si, prática, né, para você estar aqui e tudo mais, é difícil, às vezes, para chegar. Começa pelo veículo, que tem que ser um veículo próprio. Mas também uma das coisas mais terríveis que existe nesse país é a acessibilidade da pessoa com deficiência ao emprego. Sim. Existe uma lei, e aí? Ela é respeitada? Você, quando olha esta lei, você fica boquiaberto. Nós temos perto de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, o que representa nada mais, nada menos que 24% da população. Né? E isso é censo do IBGE, mostrando claramente isso. E o desemprego continua para essas pessoas, porque poucas têm, acho que perto de 4%, 3,8%, que têm acessibilidade ao emprego. Aliás, melhor do que eu falar, coloque esse primeiro vídeo aí, que é do Ministério Público, ele fala exatamente essa questão. Coloca, por favor. De acordo com a Lei de Cotas, as empresas que possuem em seu quadro 100 ou mais funcionários são obrigadas a ceder de 2% a 5% das vagas para pessoas deficientes. Formado em Direito e com curso de especialização fora do país, Rodolfo conseguiu uma vaga pela Lei de Cotas numa empresa multinacional. Eu, infelizmente, tive algumas experiências ruins com algumas empresas que sequer liam o meu currículo. Uma vez que ele constava como PCD, eles me convidavam para vagas que não tinham nada a ver com a minha área de formação.
Apesar do avanço da lei de cotas, esses profissionais ainda enfrentam muitas dificuldades no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada por uma consultoria revela que 40% dos deficientes já sofreram algum tipo de discriminação, como bullying. É que a maioria das empresas não estão preparadas para contratar pessoas com deficiência. Carolina viu uma grande oportunidade nesse mercado. Decidiu abrir uma consultoria para a inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho. O caminho é muito simples. Eles precisam do que qualquer profissional precisa. Uma chance de uma oportunidade de trabalho, que ele tenha perfil e talento para assumir, e ele tem um plano de carreira para crescer e se desenvolver. O Elton agarrou a oportunidade que teve no banco onde conseguiu o primeiro emprego. Na época, ele tinha apenas 19 anos de idade. A empresa o apoiou e o resultado logo apareceu. Em 7 anos foram 4 promoções e o jovem que começou como caixa, hoje é gerente de negócios. Sou um abençoado, isso eu posso te dizer. É um motivo de muito orgulho. E eu agradeço sempre a minha família, a muitos amigos que eu sempre tive, a Deus também, colocou pessoas certas no meu caminho. O sorriso no rosto revela a alegria do sucesso de quem não desistiu diante das dificuldades. Mas o Elton sonha alto e ainda quer mais. Ir à lua para acertar pelo menos as estrelas, né? E a senhora que também montou a empresa, Sim, né? sim. Também deficiente, né? Uma cadeirante. Ô, Antônio, qual é o problema, hein, mano, velho? Você, 12 anos atrás, você estava nessa discussão aí. Pois é, Celso, até brinco muito que eu fiquei 30 anos dentro de uma bolha, que é uns 2 ou 3 casamentos, e aí depois eu tive que morar num hotel, e quando eu fui morar num hotel, eu encarei o mundo de frente e vi pessoas com deficiência também reclamando do preconceito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu achando que durante 30 anos ou mais tinha feito alguma coisa, não fiz coisa nenhuma, mas tudo, porque na verdade a nossa educação, ela é a chave de tudo, porque a nossa educação precisa ensinar as pessoas a interpretarem textos e contextos, porque aí você vai ter a compreensão. Essa pesquisa aí, ela está meio, 40% só, está meio preocupante, porque existem pesquisas mais Você é do Ministério Público Federal levando alguma. Pois é, mas tem pesquisas com percentuais muito mais altos, antigas, feitas por universidades, tal, porque, na verdade, quando eu falo sobre o preconceito, ele existe porque nós não vivemos numa democracia de partilha, de soma. Nós vivemos na democracia da competição, da disputa. E aí é como se umas pessoas estivessem invadindo o espaço das outras. Me lembro da história do Marx colocar aqui dos custos de vida mais altos, em função do que se precisa para poder melhorar as condições de execução disso, daquilo. Me lembra uma lei, e de novo, vem a história da lei, que eu digo, brincando até com o doutor Gonzaga, da Asbra, porque qual é a história? Quando eu estive no governo até mais ou menos abril desse ano, e aí, justamente vendo... 2018. Vendo o Ministério Público se vangloriando com algumas ONGs, que inclusive para cada deficiente encaminhado recebiam... queriam barganhar alguma coisa, e o Ministério Público fechando os olhos para isso, qual foi a história? Eu digo, bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar os sindicatos da patronais e tentar firmar algum convênio onde se possa, através dos sindicatos, sensibilizar as empresas, essa é uma responsabilidade social, que pode, inclusive, melhorar a imagem das próprias empresas, onde os sindicatos, mediante os compromissos que nós assumimos, fariam uma espécie de campanha de sensibilização para acolher, entender, aceitar, amparar essa história, em primeiro lugar, da vivência entre pessoas, onde eles vão conforme as possibilidades de cada um, desempenhar
papéis com algumas funcionalidades, porque lá dentro eles vão estar construindo relações diretas, onde eles vão estar satisfeitos, os pais vão estar satisfeitos, porque inclusive eu tive com o presidente do Sinep, já começamos a trabalhar sobre isso, o professor Álvaro, sobre a história o que o Sinep pode fazer para institucionalizar dentro das escolas particulares pesquisas que se possa contratar pessoas com deficiência para desempenhar papéis dentro das escolas particulares, porque fala-se muito na dureza das escolas particulares, que realmente elas vivem vamos dizer, das matrículas de quem paga, mas tem isenção de imposto, quer dizer, e na prática existe verba pública também, como o Álvaro... Elas não dão o troco, né? O Álvaro, como ele diz, não, isso aqui é tão pública, uma escola particular é tão pública quanto a escola pública, porque ela exerce um papel público. Então, por isso, a gente está trabalhando nesse sentido dentro do Sinep. Então, vamos trabalhar, estamos começando a trabalhar também isso a nível de movimento social, com a ajuda do professor Marx, que é meu chefe hoje, no sindicato dos atacadistas, e vou retomar as empresas. E a ideia nossa, e aí eu vou de maneira bem tranquila, é que o Ibanez, porque em São Paulo, depois que eu saí durante o tempo que eu estava no governo e depois que eu saí do governo, São Paulo já executou essa ideia, inclusive no Dia da Pessoa com Deficiência, dia 20 e 21 de setembro, no evento feito lá em São Paulo, colocaram à disposição das pessoas com deficiência 1.000 vagas. Então, mais ou menos dentro desse mesmo espírito. Então, a gente espera que... Quando quer, faz, né? São Paulo é um exemplo, né, nesta área da pessoa com deficiência. Eles têm uma secretaria lá que funciona a pleno vapor. Eu recebo, pelo menos semanalmente, né, os releases que eles nos enviam. Eles estão constantemente em atividade em benefício da pessoa com deficiência. É impressionante isso. Mas concluindo, eu espero que o governador nos receba para a gente poder colocar essa ideia para ele, porque na época os convênios que eu fiz, eu me responsabilizo pelo que eu fiz, da forma como eu fiz, porque o governo não andava burocraticamente, mas se o Ibanez nos receber, entender o espírito da ideia e resolver colocar em prática aqui em Brasília, nessa perspectiva de fazer convênios, o próprio governo fazer convênio com os sindicatos patronais para que haja essa sensibilização dessa forma como a gente está colocando, as empresas vão chamar as pessoas para trabalharem e vai melhorar tudo, inclusive, porque é como dizem os pais hoje. Inclusive, para você ver, desculpa, de novo ampliar a minha conversa, tem pai pagando, digamos, questões na área de INSS, na área de fundo de garantia, para ver o filho trabalhando em alguma empresa. Isso é um absurdo, é uma coisa horrorosa. Agora, na medida em que você contrata essa pessoa para que ele desempenhe um papel onde ele tem a convivência, ele não precisa ganhar um salário muito grande, mas para o pai e para ele vai ser muito interessante. Eu acho que ele tem que ganhar salário grande, ele tem que receber Celso, espera aí, desculpa. Né, que pratica a mesma função. Sim, a questão é a seguinte, Celso, é que justamente por causa da educação e por causa vamos dizer, da falta de estrutura, de andamento, de como as coisas andam aqui nesse país, a educação nossa, no que diz respeito também à pessoa com deficiência, ela deixa muito a desejar, e aí a formação profissional, ela não é aquela... Você vai ter pessoas formadas, como o caso do Max, vai ter pessoas formadas, como que apareceu aí na propaganda, eu tenho a minha formação, mas isso é uma minoria, a grande maioria infelizmente, não teve acesso à educação e precisa de uma oportunidade, vamos dizer, com papel onde tenha funcionalidade o suficiente para que ele esteja encaixado ali por um convívio social e para ter a sensação de estar recebendo também, porque o convívio social é o maior prêmio que você pegar, por exemplo, um menino com síndrome de Down, você pegar, por exemplo, um deficiente intelectual, ou até um autista, um cego, um cadeirante, e vamos assim por diante, a relação social onde ele
esteja junto com as pessoas, para ele já é um grande prêmio. Isso é um começo, eu não estou propondo, eu não sou daqueles que propõem tudo como fim, não. Eu estou propondo isso como meio, é o início, quer dizer, e a gente precisa entender, filosoficamente, que sempre existirão princípios, meios e fins. É igual eu falei do BPC. O BPC é um meio que tem que atingir finalidades. A liberdade, como as pessoas usam por aí como uma conquista fim, não, a liberdade não é uma conquista fim. Isso me lembra Eric Fromm. Eu preciso de liberdade para... sempre na perspectiva de construir, de avançar. Então, é por isso que eu estou insistindo no meu discurso, exatamente para que eu espero que o governador nos receba para a gente poder conversar um pouco sobre isso e ele se utilize dessa ideia e trabalhe realmente, beneficiar as pessoas conforme as pessoas precisam. Comente aí, Deusdedit. Bom, diante de tudo isso, diante dos vídeos, a gente precisa entender que a pessoa com deficiência, ela tem dois caminhos para ir em frente, considerando tudo isso que o Leitão disse, tudo isso que o Demétrio colocou. O primeiro caminho é ela se vitimizar. E para eu virar vítima, é fácil. Tá? Eu posso conseguir, dentro do que a lei me garante, um benefício de um salário mínimo e viver com esse benefício Para o resto da vida. para o resto da vida. Tá? Eu comprovando a minha deficiência por laudo médico dentro da legalidade, eu vou ter esse benefício. Ou então eu ir em frente, lutar, buscar, que não é fácil, a gente viu aí nos vídeos, não é fácil, mas é possível. Mas se houver colaboração das outras pessoas, a coisa vai andar. E não é fácil, mas é possível. E com a colaboração, com a partilha de apoios, isso se torna mais fácil ainda. Então, nós precisamos criar essa rede de partilhas, essa rede de apoio que começa num programa como esse, numa discussão como essa, é um passo de criação de rede de apoio, de rede de partilha, para que a pessoa com deficiência cresça, para que ela evolua, para que ela use o benefício como ponte para estar do outro lado. E para que ela comece. Há 35 anos atrás, quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, já deficiente, numa escola particular de altíssimo nível de Brasília, plano piloto, a minha preocupação era, como será? Eu ainda não usava cadeira, porque para pequenas distâncias eu me locomovo sem a cadeira. Hoje é que eu uso para distâncias mais longas. E foi, graças a Deus, acho eu, um sucesso. Pelo que o Antônio acabou de dizer aqui, que o ex-aluno, quando me vê de longe, vai me cumprimentar, eu acredito que tenha sido bom. É lógico. Então, já gravei programas com ex-alunos para televisão, então, eu acho que isso também são conquistas difíceis, árduas, tá? Mas que a educação nos permite conquistar. Se nós tivermos esta partilha, esta comunhão de ajudas, esta união de esforços, que vai aqui com os meios de comunicação, vai com o governo, vai com todas as entidades e com a profissionalização, nós vamos conseguir. E eu tenho certeza que sim. Eu fico imaginando o seguinte, o que está faltando para que aconteça a acessibilidade ao emprego, Demétrio? Você como economista, por exemplo, eu tenho visto empresários que têm pessoas com deficiência trabalhando, são só elogios. Parece até que a pessoa se dedica mais ainda do que, né, supostamente normais, né? E fazem, você viu aquele cidadão no vídeo, né, em 7 anos, várias... E gerente? Né, um gerente, chegou uma gerência e tudo mais. Poxa vida, está faltando o quê? Fazer com que o cidadão tenha um curso, ele tenha o que fazer, porque o que mais reclamo, né, em termos empresariais é de que vaga tem, mas não tem a pessoa habilitada. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro. Essa é a verdade dos fatos, né? Quer dizer, acho que tem duas questões aí, tá? Tem uma questão de ordem institucional que ficou bem refletida aqui no que o Leitão falou em relação à experiência de São Paulo. Quer dizer, a atual estrutura de empregabilidade da pessoa com deficiência, ela foi sonhada para empresas de porte médio para cima. São as empresas que têm mais de 100 funcionários, entendeu?
A lei E foi... não leva em consideração um detalhe importantíssimo, porque na época da criação dessa proposta não era tão determinante, que é a questão do empreendedorismo, que são as empresas de porte médio para baixo. Então, hoje, aqui no DF mesmo, inclusive, a maior parte das empresas são empresas que têm 10, 15, 12 funcionários, e a questão que o Leitão está propondo é interessante, porque existem condições de criar algum mecanismo de subsídio para essas empresas para poder estimular o emprego. Isso eu acho muito interessante, porque você cria um espaço muito maior para a empregabilidade. Agora, de novo, a questão do vídeo. Eu acho, como propaganda, o vídeo é muito interessante, mas ele não reflete a realidade. A realidade da empregabilidade das pessoas com deficiência não são pessoas altamente qualificadas, são pessoas, na verdade, com uma qualificação baixa. E esse fato de haver, em certas situações, mais vaga do que emprego, do que pessoas dispostas a obter a vaga, é real, ele existe mesmo. É incontestável, tá? Então, aí a gente entra, quer dizer, além da a necessidade de um mecanismo institucional mais atento à realidade, também existe a necessidade da qualificação dessas pessoas. Eu tenho feito um trabalho, rapidamente, para não ficar tomando muito tempo, eu tenho feito um trabalho com o Leitão, já tenho 2 ou 3 anos, sobre a questão do abuso contra crianças e jovens e adolescentes com deficiência. Abuso sexual ou abuso no sentido mais amplo. Irmão. A gente tem feito um trabalho bom, entendeu, nessa área de estudo. E uma coisa, quando o Leitão ainda estava no governo Agnello, me deixou preocupado. Eu comecei eu fiz uma comparação, eu peguei quantas crianças e jovens com deficiência estavam na rede de ensino, tá certo? E, estatisticamente, quantas crianças e jovens existiriam no DF e aqui no entorno. Eu cheguei a uma conclusão que até hoje não foi contestada. Nós temos aproximadamente perto de 50 mil crianças que não estão no sistema de ensino. Elas não estão na escola. Muita coisa, hein? Eu fui na Secretaria de Educação conversar, fui na Secretaria de Assistência Social conversar, fiquei sem resposta, porque eles não sabem falar sobre isso. Isso desde o tempo do Agnello, então? Quer dizer, passamos pelo Agnello, passamos pelo Hollenberg, não estamos muda. no Ibanez... Esse quadro não muda, entendeu? Você tem um problema, quer dizer, quando você fala em empregabilidade, você tem que falar em qualificação. Agora, se você tem aproximadamente perto de 60 mil crianças na rede e 50 mil fora, o que você está olhando para o futuro? Que 50% dessas pessoas, daqui a 20 anos, vão ser perfeitamente desqualificadas. Sim. Com certeza. Essa é a razão desse problema nas empresas acima de 100 funcionários, não sei o que e tal. Entendeu? Então, você tem 2 questões. Você tem, primeiro, uma questão de ordem institucional, que você precisa dar condições da empresa de médio para baixo poder contratar esses deficientes, porque eles precisam dessa mão de obra. Não é só que deva fazer, eles também precisam, porque no meio desse pessoal tem muita gente qualificada que pode estar trabalhando no mercado. Você vive lá dentro da Câmara, não encontrou ninguém que brigasse por isso, não? Celso. E há, inclusive, parlamentares com deficiência lá. Celso, continuo dizendo, decreto não cria cultura, decreto não cria inclusão. E lembro de novo, colocando lembrando há um tempo atrás, como é que você define o cão-guia? Eu digo, o melhor cão-guia chama-se solidariedade. É igual hoje. A melhor ideologia chama-se solidariedade. A justiça social é o que deve nortear. E se, de repente, lá fora pode até não ter projetos ou situações de acessibilidade melhores do que aqui tem um projeto. Eu lembro, no começo dos anos 90, essa história de rampa, porque eu trabalho nisso há muito tempo, a gente ia nas administrações, olha a rampa. Aí eu lembro de uma rampa ali no prédio da Codab, que parece um despenhadeiro. E aí a gente ficava brincando, vou jogar fone aqui de cima para ver o que acontece lá embaixo. Então falta no Brasil, na verdade,
profissionalismo, vamos dizer, a capacidade de observação. É aquela coisa, eu tenho que me olhar através dos céus, eu tenho que me olhar através do Demétrio, eu tenho que me olhar através do Marx, porque aí eu vou ser humano, é aquela coisa. Quando eu digo que eu não posso ser feliz sozinho, eu estou dizendo exatamente isso. E aí você tem um país com uma grande parte da juventude, de modo geral, jogada às moscas, que também precisa de apoio. Então, o problema nosso, de modo geral, é infraestrutural, é estrutural, é conjuntural, mas, acima de tudo, precisamos entender que lei... Você está falando, eu pego lá um deputado iluminado, crio uma lei, só que é aquela história... Não existe essa história de lei pega, lei não pega. O que existe é a legislação em países de primeiro mundo, ela existe para disciplinar e com fiscalização rígida se as coisas estão acontecendo ou não, mas aquela coisa já foi, de certa forma, internalizada pelas pessoas. Então, uma lei por si só... Eu me lembro que eu tive nessa história de estabelecer o convênio com o doutor Gonzaga da ASBRA, e é um senhor extremamente simpático. Eu digo, doutor, a gente discutindo... para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Supermercados. Aí eu conversando com o doutor Gonzaga, eu digo, doutor Gonzaga, e ele concordando comigo, depois não me digam por aí que a gente está pregando desobediência civil. Por exemplo, já pensou... o senhor, em vez o senhor vai viver 30 anos com a sua mulher só porque tem um papel dizendo que o senhor vai viver 30 anos com a sua mulher, e ele concordando comigo. Então, a história se nós não formos humanos, se eu não me olhar de novo através de você, eu nunca vou conseguir ser solidário, eu nunca vou conseguir praticar justiça social. Então, eu tenho que ser um cidadão do mundo, um cidadão que vê as pessoas como é aquela coisa, eu sou parte de Deus, por isso eu tenho um compromisso com Deus, e eu sou parte do mundo, então por isso eu tenho compromisso com a vida de modo geral, não só com a vida animal, a vida vegetal, a vida uma pedra e assim por diante. Então essa é a grande questão. Agora nós temos que fazer isso acontecer de fato e verdadeiro. Como é que a gente faz isso? Olha, Celso, o primeiro passo é entender que todo e qualquer ser humano tem 4 tipos fundamentais de relações. A primeira relação é consigo. Ele se conhecer, ele saber quem sou eu. Eu sou eu. Minhas limitações, minhas potencialidades, minhas qualidades, meus defeitos, tudo aquilo que eu sou, eu comigo. Nesta relação, eu me descubro. É a única relação que não dá para mentir. Não tem como eu mentir para mim mesmo. Depois ele precisa se descobrir numa relação com o outro. Eu e nós estamos aqui. Todos nós. Eu e nós, o mundo inteiro. Que é o que Antônio Leitão está falando. Se não criar essa cultura do nós, não adianta. Essa cultura é de um relacionamento fraterno. Essa fraternidade precisa nascer. E é nessa fraternidade que a gente vai compreender que uma empresa vai contratar uma pessoa com deficiência e não vai subutilizá-la só para cumprir uma cota. Que uma pessoa com deficiência vai ter nas outras pessoas que convivem com ela um apoio. Que aquilo que o Demétrio falou, das 2 estruturas, elas vão se juntar, porque o relacionamento eu com o outro se faz na fraternidade. Tem um relacionamento com o universo. O mundo todo, somos parte desse universo. E é nesse universo que vamos nos construir. Tá? Quando se constrói uma rampa que mais parece um muro de escalada, igual o Antônio deu o exemplo, só falta os pinos para segurar e escalar, não está pensando no universo, está pensando no cumprimento ali, fiz uma rampa, cumpri, está o atestado de cumprimento. Então, eu e o cosmos, cuidar desse planeta como origem da vida, como fonte da vida e como planeta que eu vivo, que você vive, e quanto melhor ele for, melhor para todos nós, e não só para a pessoa com deficiência. E eu tenho um ser superior.
como quer que cada um o conceba, independente da sua concepção. É nesse ser superior que a unidade criadora nos fez iguais enquanto pessoas humanas, diferente enquanto as nossas qualidades e especificidades, porém unidos numa diversidade que constrói um mundo melhor. Olha, eu separei um vídeo que eu acho interessante colocarmos aqui. A gente está praticamente vivendo já o final do programa, mas quando se quer, se constrói. Se constrói. Sabe, a cidade de Uberlândia tem um reconhecimento internacional por ser uma cidade onde as autoridades, o governo da cidade, a prefeitura da cidade e o povo encamparam essa ideia. Sim. Todo mundo, juntou todo mundo encampando a mesma ideia. Coloque esse vídeo aí, por favor. A cidade de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, é considerada pela ONU como uma das 100 cidades do mundo modelo em acessibilidade. A partir de 2000, foi instituído na Prefeitura de Uberlândia o Núcleo de Acessibilidade. Acompanha o desenvolvimento dessa obra, seja pública ou particular, e então, na hora da liberação do habite, se tem uma vistoria específica de acessibilidade naquela edificação. Os hotéis são todos adaptados, temos motéis adaptados, boate adaptada. Então você tem uma vida social normal. No início a gente tinha muita resistência, mas hoje a gente já tem os construtores e os arquitetos como grandes parceiros nossos. Todas as escolas municipais possuem acessibilidade e inclusão das crianças com deficiência. A gente sempre pensa no potencial da pessoa. Nós temos a figura do cuidador que trabalha com a higiene, a locomoção dessa criança na escola. Com essas facilidades todas de acesso, a cidade acabou se tornando um pequeno polo de para-atletas. Acessibilidade, está sempre brigando para estar melhorando essa parte. Isso facilita. Se você tem a facilidade de deslocar da sua casa para um local de prática esportiva, você consegue facilitar que essas pessoas saiam, que elas comecem a se integrar no trabalho que elas estão fazendo. Peguei ônibus aqui no terminal várias vezes, fui para o meu clube, do meu clube vinha para o terminal, esperava um tempo e ia para casa, tranquilamente. Nunca me faltou ônibus. Agora, do Brasil, eu andei só em Uberlândia, no transporte adaptado. Eu só conheço rolou um receio e tal, medo de não conseguir subir uma calçada porque eu não conheço. Aqui eu conheço tudo, então eu sei onde dá para eu ir e onde não dá. Apesar de estar muito à frente de outras cidades brasileiras no quesito acessibilidade, Uberlândia ainda tem desafios. Os passeios públicos ainda possuem buracos que dificultam a vida da pessoa com deficiência ou do pedestre. Bacana, hein? Bacana, muito bom. Digno de ser, Sim. como diz o outro, servir de exemplo para todo Sim. mundo. A gente está arrematando basicamente o programa, né? Um minutinho para cada um. Começa contigo aí, Helder. Celso, parabéns pelo programa. A educação começa com esse tipo de programa. A mídia precisa levar essa discussão para a sociedade. Mas uma discussão reflexiva. Não é uma discussão de ataque, é uma discussão de paz, de reflexão, de conscientização. Porque somente a partir da reflexão e da conscientização nós vamos criar uma cultura de acessibilidade. E essa cultura se faz pela conscientização. Muito obrigado. Nada. Foi uma alegria estar nossa aqui. obrigação Estou à fazer sua disposição Tá e à bem, disposição te agradeço. dessa TV, que é um exemplo de TV para todos nós. Parabéns. Antônio Leitão, quase um minuto. Agradeço mais uma vez, parabenizo pela sua boa vontade e coloco a minha boa vontade à disposição daquelas pessoas que querem, que desejam construir, acima de tudo, um trabalho que realmente ajude as pessoas. Estou falando das pessoas de um modo geral, porque então Principalmente as pessoas com deficiência, né, mano velho? Acima de tudo, né? Que é uma guerra sua e você faz isso como ninguém. Obrigado por ter vindo. Viu, obrigado, Celso. Vamos encerrar aí, mano velho. Por favor. Só muito rapidamente, esse último vídeo que passou, por razões profissionais, eu estou pesquisando a questão da arquitetura universal em residência. Nos Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, diversos estados estão votando leis para o subsídio da arquitetura universal na residência das pessoas. Tá? Olha.
Mas, enfim, é só uma nota, né? Eu quero agradecer a oportunidade do aprendizado, né? Porque quando você pergunta, obriga a gente a pensar, isso é um aprendizado. Tá bom. E aprendi mais ainda aqui com os dois professores agora nessa discussão, que foi a gente acha que sabe tudo, sabe rápida, nada, mano. É verdade. Obrigado por ter vindo, viu, Demetrio? Ô, Deus, obrigado, viu? Antônio Leitão já faz parte do nosso programa aqui, é um grande amigo e me ajuda, inclusive, em pauta para esse programa aí. Quando ele vier os trem por aí, ele vai me ligando e me dizendo, vamos fazer um programa sobre isso, passa um programa sobre aquilo e tudo mais. E é assim que a gente sobrevive, um ajudando o outro ajudando um, e a gente vai avante. Está faltando, sabe, você que está em outra cidade brasileira, está faltando um pouquinho da nossa ação também. Sabe, você mora numa casa, você fez alguma coisa de acessibilidade? Nós temos, por exemplo, aqui, para o cidadão chegar aqui onde está sentado, né, tem uma alturazinha de quê? De 10 centímetros no máximo. E o Deus Ded ainda falou assim, rapaz, uma coisinha pequenininha, não é uma rampinha de nada, você coloca ali, não vai atrapalhar nada e vai facilitar a vida dos cadeirantes. E de vez em sempre está vindo cadeirantes aqui no programa. Não é mesmo? O que não falta é isso. Hoje, como o Deus Ded está aqui comigo, né, há pouco tempo teve o Caribé aqui também, é um batalhador também pela causa. Então, sabe, está faltando a gente brigar um pouquinho mais e fazer a nossa parte. E, acima de tudo, respeitar. Abrir as portas para o emprego. Não, 100 funcionários ou mais para poder trazer uma pessoa com deficiência. Nada disso. Você tem uma pequena empresa de 3, 4, 5 funcionários, experimenta colocar uma pessoa com deficiência, você não vai se arrepender jamais. Sabe o que vai acontecer? Corre o risco de você querer mais e mais e mais, porque eles são competentes, eficientes e tudo mais que você possa imaginar. Grande abraço, obrigado. Grande abraço para você também.